Sexta-feira, 6 de junho de 2025. E esta é a nossa terceira edição do dia. Hoje a gente vai mergulhar nos materiais sobre as eleições legislativas recentes na Venezuela, sabe? A vitória do Nicolás Maduro em 2025. O que a gente recebeu indica um ponto de virada, assim, importante. Precisamente. O material que temos aqui detalha não só os números, o resultado em si, mas foca muito no que parece ser, o colapso da estratégia que foi adotada por uma parte da extrema-direita venezuelana. E, ao mesmo tempo, uma consolidação do chavismo. Entendi. Então, o objetivo desta nossa edição é justamente tentar entender como essa vitória aconteceu, o que as fontes dizem sobre a oposição, qual o cenário maior por trás disso tudo, certo? Vamos lá. O Partido Socialista Unido da Venezuela, o PSUV, junto com os aliados, eles conquistaram uma maioria, assim, bem expressiva. Foram 253 das 285 cadeiras na Assembleia Nacional. E a participação eleitoral ficou em 42,66%. Isso, na prática, significa um controle legislativo quase total. Exato. E o que chama muito a atenção, olhando os relatos, é a fragmentação da oposição. Ficou muito claro isso. Enquanto uns setores mais radicais, por exemplo, o grupo ligado a Maria Corina Machado, que tem essa postura mais dura, eles defenderam o boicote. A abstenção. Certo. Porque avaliaram que não tinham como competir, basicamente. Aí outras correntes, talvez mais moderadas, como a que é associada ao Henrique Capriles, que já foi candidato a presidente. Lembro. Esses decidiram participar. Só que, o resultado foi modesto. Conquistaram uma representação pequena, tipo 3,86%. Isso dá umas 11 cadeiras. Quer dizer, então, que aquela tática de boicotar, de tentar tirar a legitimidade do processo, como a gente viu antes, figuras como Juan Guaidó, que usou a presidência da Assembleia para tentar uma ruptura, buscando apoio de fora. Essa tática talvez não tenha dado o resultado esperado dessa vez. É aqui que a coisa fica interessante, As fontes sugerem que essa estratégia pode ter, na verdade, enfraquecido essa ala. É o que parece. Os materiais apontam mesmo para um esgotamento dessa abordagem. Uma abordagem focada na desestabilização e numa certa submissão, talvez, a interesses estrangeiros, principalmente dos Estados Unidos. Sim, isso fica bem claro nos documentos. E a marginalização atual desse setor mais radical dentro da política venezuelana é apresentada como uma consequência quase direta dessa escolha que eles fizeram. Do outro lado, enquanto essa parte da oposição parece, então, perder força, as fontes indicam que o governo Maduro estaria buscando fortalecer as próprias bases. Como funciona isso? Exatamente. Os documentos mencionam uma consolidação de alianças internas. E um ponto que eles destacam bastante é o reatamento de laços com as comunas. Ah, as comunas? Isso, que são basicamente aqueles conselhos populares, estruturas de organização política e econômica local. É uma peça-chave na ideologia chavista. E parece que os investimentos na produção local de alimentos foram um fator importante nessa reaproximação. Os dados que citam mostram aumentos na produção nacional. Interessante. Embora, sim, a questão da autossuficiência total ainda apareça como um objetivo, algo em andamento, não totalmente resolvido. Entendi. E no cenário internacional, porque a Venezuela continua sob sanções, como as fontes abordam isso? Pois é. Apesar das sanções, da pressão externa, que, sim, continua sendo um fator relevante, os documentos relatam que diversos observadores internacionais e também vários países acabaram reconhecendo a validade do processo eleitoral. Isso, claro, acaba por reforçar a posição do governo Maduro. Se a gente conecta isso com um quadro geral, os relatos sugerem uma reafirmação da soberania venezuelana frente a essas tentativas de ingerência externa. Então, para a gente amarrar o que as fontes estão mostrando, essa eleição de 2025 parece ser mais do que só uma vitória eleitoral para o Maduro, Sim. Pode ser lida como a consolidação de uma estratégia de resistência interna dele e, ao mesmo tempo, talvez, o fracasso daquela tática de confronto total que a ala mais radical da oposição vinha adotando. É isso. Exatamente. O que a gente viu, segundo esses relatos, foi, primeiro, a consolidação do poder chavista no legislativo. Segundo,
o fortalecimento de alianças internas, principalmente com movimentos populares, via iniciativas como essa da produção de alimentos, e terceiro, uma oposição assim claramente dividida. Dividida e com a ala radical isolada, né? Isso, com a ala radical aparentemente isolada pela própria estratégia de boicote que eles escolheram. O que, claro, levanta uma questão importante sobre quais serão os próximos passos, né? Os caminhos futuros para a política venezuelana e para a dinâmica de poder na região toda. Com certeza. Fica essa reflexão sobre como essas mudanças internas na Venezuela podem impactar ou não as relações diplomáticas e os equilíbrios políticos aqui na América Latina nos próximos anos. É algo para a gente continuar de olho. Faremos um breve intervalo. Estamos de volta e agora, nesta última parte da nossa análise, a gente vai fundo nas implicações políticas e geopolíticas mesmo dessa rearticulação do chavismo lá na Venezuela. O que as fontes mostram é uma sinalização, né, de um novo ciclo. Isso. Talvez mais focado em democracia direta, poder popular. O que dizem as fontes sobre isso? Exato. Olha, a vitória do Nicolás Maduro e do PSUV, o partido dele, nas eleições legislativas de 2025, e com uma maioria bem expressiva, as fontes colocam isso não só como um resultado de eleição, sabe? Descrevem mais como um marco. Tipo, o colapso daquela estratégia de boicote de uma parte da direita mais radical e, ao mesmo tempo, um fortalecimento interno do chavismo. E o que me chamou muita atenção lendo o material foi esse foco renovado na democracia direta. Falam muito em fortalecer as comunas. Sim, as comunas. As fontes descrevem como espaços de autogestão local, né? E até nomeação de lideranças populares para ministérios. Isso, assim, parece contrastar bastante com aquela imagem que a gente vê muito de ditadura centralizadora. Pois é, contrasta mesmo. O que a leitura das fontes sugere é um esforço, sabe? Para voltar um pouco às raízes do projeto chavista. Tentar envolver mais as comunidades nas decisões. Entendi. Apresentam isso como uma busca por aprofundar democracia, para além do modelo liberal que a gente conhece. A própria campanha do PSUV, por exemplo, é relatada como tendo focado bastante em soberania alimentar, produção agrícola. Interessante esse ponto da produção interna. E as fontes contrastam isso com o quê? Com o discurso da oposição? Isso. Contrastam com o que descrevem como um discurso, digamos, mais vazio de propostas concretas por parte da oposição mais radical. Certo. Agora, essa reorganização interna que as fontes detalham, como é que isso bate ou como se reflete no cenário internacional? Principalmente pensando nas sanções, né? O isolamento parece menor do que se noticiava. O material que a gente analisou indica que sim, que é menor. Apesar, claro, das sanções, da pressão do Ocidente, a Venezuela é mostrada ali mantendo relações estratégicas importantes. Com quem, principalmente? Com China e Rússia, principalmente. Essas parcerias são vistas nos textos como, assim, cruciais para a sobrevivência econômica fora daquele eixo ocidental. Faz sentido. E mencionam até sinais de recuperação econômica, que as fontes atribuem a esses acordos bilaterais e também ao aumento da produção interna, sabe? Tentando superar a dependência de importação, especialmente na agricultura. Como o Ocidente avalia a democracia venezuelana? Como é que os textos articulam isso? Bom, argumenta-se ali, dos documentos que a gente leu, que esse cerco à Venezuela tem raízes, na verdade, geopolíticas, ligadas à defesa da soberania nacional deles, ao controle dos recursos petróleo, gás, né? E há uma oposição ao que essas fontes chamam de imperialismo. Entendi. Nessa visão, a narrativa de crise humanitária ou ditadura seria então um pretexto para intervenção, para deslegitimar um modelo diferente, enquanto supostas falhas em democracias ocidentais não teriam o mesmo peso, o mesmo escrutínio. E dentro da Venezuela mesmo, as fontes também falam de mudanças na oposição, uma reconfiguração? Sim, o material descreve uma perda de credibilidade daquela ala mais extremista, sabe? Associada à estratégia do boicote, que não deu certo, e à falta de propostas vistas como viáveis. E quem ganha espaço com isso? Ao mesmo tempo, figuras que são consideradas mais moderadas, como Henrique Capriles, por exemplo, estariam tentando recuperar algum espaço político ali. Então, a vitória do Maduro
pelo menos na visão que as fontes apresentam, não é só continuidade, é também um sinal de resiliência. Exatamente. É retratada como a resiliência de um projeto político que está enfrentando, né, uma pressão externa muito forte e tentativas de sabotagem interna. Aponta-se para uma busca, mesmo com todos os desafios e, bom, imperfeições que os próprios textos reconhecem, Claro. né, mas uma busca por experimentar caminhos democráticos alternativos, né, ancorados nessa participação popular mais direta. Mas claro, o material também alerta para riscos, né? Nem tudo são, digamos, avanços tranquilos. Sim, com certeza. Existe uma preocupação bem clara nas fontes sobre a possibilidade de provocações externas. Falam do risco de usarem táticas parecidas com as que a gente viu, sei lá, na Ucrânia ou na Palestina. Instrumentalizando atores locais. Isso, instrumentalizando atores locais para gerar instabilidade. Não só na Venezuela, mas com potencial para afetar a América do Sul como um todo. A necessidade de vigilância constante é um ponto bem destacado ali. Portanto, o quadro que emerge dessa análise das fontes é, assim, bem complexo, né? Cheio de tensões, desafios internos, externos. Mas, ao mesmo tempo, um processo que parece buscar reafirmar um caminho próprio. Um caminho próprio. Baseado nessas ideias de poder popular, de soberania nacional e tudo isso num cenário geopolítico global que a gente sabe que está extremamente polarizado. As fontes meio que nos provocam seja essa. Enquanto uma parte do Ocidente critica bastante, como os textos apontam, será que não poderiam existir lições, ou pelo menos elementos válidos, nessas experiências venezuelanas de democracia direta? Como as comunas, por exemplo? É uma boa pergunta. Elementos que pudessem, quem sabe, inspirar debates sobre como fortalecer a democracia a partir das bases populares? Inclusive aqui no Brasil, né? Que também tem um histórico de experiências participativas. Fica essa questão sobre as diferentes formas de se pensar e construir a democracia. Uma ótima reflexão para a gente fechar a nossa conversa de hoje. Agradecemos demais a companhia e a atenção de todas e todos. Obrigado. E lembrem-se, o podcast vai ao ar de segunda a sexta, às 7, 12 e 17 horas e também aos sábados ao meio-dia. Um abraço bem carinhoso e até a próxima!